Eu não apresentei muito vocês, porque seria muita presunção minha querer trazer o currículo com tanta experiência, né? Então vocês podem começar a rodada aí de apresentações e vamos embora pro conteúdo. Pode começar, então. Neucina, daí a gente faz daí para cá, depois a gente já começa nosso papo. Eu vou abrir aqui. Tá funcionando? Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para esse bate-papo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que essa conversa que nós vamos ter aqui seja interessante para todos vocês. Eu me chamo Neucina Tropadi, eu estou no Grupo Carrefour Brasil somente há 5 meses. No Grupo Carrefour Brasil eu cuido das agendas de jurídico, mas de assuntos corporativos, onde tem ESG, tem toda a parte de comunicação institucional, comunicação interna, marketing institucional, compliance, auditoria, enfim, é uma área corporativa, né, bastante ampla dentro do grupo, para todas as vertentes de negócio, não somente o varejo com as lojas, mas também o banco e a parte de property, porque tem um braço de negócios imobiliários no grupo, né? Mas eu já tive passagens aí por Unilever, Heineken, Diageo, Dasa, antes de Carrefour, e também tenho um contato muito grande com o mercado publicitário, porque eu presido a Associação Brasileira de Anunciantes. Então, estou em contato com esse mercado e com toda a disrupção que está acontecendo com esse mercado, inclusive por conta da inteligência artificial. É isso, é um prazer estar aqui. Prazer conhecê-los. Boa noite, pessoal. Eu sou Ana Mello, mais conhecida como Ana K, o K é de Kelly, não é de Carla. Eu sou executiva de recursos humanos, passei pela XP Investimentos, passei pela Diageo. Estou no movimento agora, ainda em segredo, em breve vocês vão saber. Sou formada em marketing, atuo com recursos humanos há mais de 10 anos, fui head de diversidade e inclusão para a XP Inc. e todas as empresas do grupo, e fui head de diversidade e inclusão também para a Diageo, agora na minha experiência mais recente, e atuei no sistema, em todos os subsistemas de recursos humanos, focando em formar times de alta performance com diversidade, que é um desafio que eu acredito que vários de vocês tenham aqui. Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, estou ansiosa pelo nosso papo. Boa noite, eu sou a Juliana Pereira, sou advogada, estou aqui como representante do Grupo Amil, né? No Grupo Amil, para quem não sabe, o Grupo Amil é uma empresa de saúde suplementar. Nós temos um volume grande de beneficiários na área de planos de saúde e também odontológicos. Nós temos 5 milhões e alguns clientes. E nós temos um braço também que são os hospitais. Nós temos uma rede de hospitais. São 20 hospitais que estão com a gente, entre São Paulo, Rio e Fortaleza. Eu sou a vice-presidente de clientes, estou lá como vice-presidente de clientes, cuido da área de atendimento, das 2 BUs, ouvidoria e experiência do cliente, tanto dos hospitais quanto também da operadora, e todo o regulatório consultivo e contencioso. O regulatório também está comigo. Então, vocês podem ver que a vida não é fácil, né? Porque é uma indústria bem interessante, saúde suplementar. Mas também, como minhas colegas aqui do painel, né, a gente já tem mais de 25 anos, então já passou por várias outras cadeiras, né? Eu, preponderantemente, fui servidora pública, né, durante muitos anos da minha vida, a maior parte deles no Ministério da Justiça, onde tive a honra de trabalhar com vários ministros e terminei minha carreira lá como secretária nacional do consumidor, com o ministro Eduardo Cardoso, em 2016. Depois disso, atuei em outras empresas, mais recentemente no Grupo Itaú, também lá fui head de uma área de riscos,
bem ligado com o cliente, né, riscos. Mas a gente tinha uma área lá muito interessante que cuidava da reputação dos nossos clientes dentro do banco. Também estou como conselheira do Grupo Ânima Educação, né, tenho essa honra também de estar uma indústria que eu sou muito apaixonada na área de educação. E no conselho da FEBRABAN também, né, o conselho de autorregulação da FEBRABAN. E as pessoas perguntam se você tem tempo para mais alguma coisa, né? Eu presido um instituto, nós criamos um instituto recentemente, desde 2018, eu e alguns outros professores, onde nós debatemos temas que importam às empresas e aos consumidores na perspectiva das relações de consumo. O IPS Consumo é um instituto, é um think tank, bem modesto, não é nada, não é um Shark Tank, é um think tank, né? Mas importante. Mas a gente trabalha fortemente aí, organizando debates e promovendo algumas discussões importantes para o desenvolvimento das relações de consumo, né? Então, estou aqui para contribuir, compartilhar um pouco daquilo que a gente vem trabalhando nos últimos tempos. Muito obrigada. Gente, maravilhosas, não só em termos de currículo, mas a gente até estava trocando um pouquinho, um papo ali atrás antes de começar, e eu sei que muitos de vocês sabem o que é ESG, mas acho que para contextualizar, a chancela do que é essa ESG, essa agenda, surgiu em 2004 pela ONU, com muito foco em olhar para essa parte de governança, de meio ambiente, né, olhar para o social. Então, mas o papo que a gente começou falando lá atrás, que eu quero trazer para vocês, né, nessa grande roda de conversa, é que hoje a ESG vai muito além da preocupação com o meio ambiente, vai muito além das boas práticas. Claro, as boas práticas elas são urgentes, são importantes, são um dever, mas, na verdade, a gente aqui, falando o currículo de cada uma, a gente citou setores muito valiosos e muito importantes para a sustentabilidade das empresas. Então, o que hoje é, na verdade, a ESG num contexto geral, que vai muito além também só da inovação, é o todo, é esse 360, mas como a gente mantém isso sustentável? Como uma empresa hoje ela é sustentável? Então, a gente falando da parte financeira também é uma prática. Se você não tiver educação financeira, se você não tiver uma saúde ali dos seus funcionários pensando na parte humana, nos recursos humanos, então a gente falou de cliente, que se a gente não olha para o cliente, né, para o resultado final, para quem no final das contas traz a receita, a gente não olha para isso, a gente não é sustentável. Se a gente não olha para recursos humanos, olhar de diversidade, olhar de como a gente gere tudo isso, também não é sustentável. E se a gente não olhar para a parte da governança, né, da comunicação e da estratégia, também não é sustentável. Então, acho que, pensando um pouco nesse currículo de vocês, eu queria muito abrir essa pauta e essa noite falando, fazendo uma análise de hoje, para vocês, o que é ir além, né, o ESG ir além da agenda, né, como a gente consegue implementar isso de maneira prática, mas no dia a dia, e que isso se sustente, né, como a gente traz a visão de longo prazo para as empresas. Pode ir, Neucina. Eu vou abrir as rodas aqui, né? Até porque, gente, Neucina falando de governança, né? Então acho que tem tudo a ver. Eu vou começar dizendo para vocês uma opinião que para uma empresa ser sustentável no longo prazo, ou seja, ser perene, ela precisa cuidar da sua reputação. E para cuidar da sua reputação entra essa sigla chamada ESG. Né? Eu acho que todas as discussões de negócios elas vêm evoluindo ao longo do tempo. Se a gente for ler o que essas escolas de negócios estão falando hoje sobre papel de empresa, sobre lucros, a maioria hoje já fala, né? No passado falava, quando a gente, como disse a Juliana, né, tem estrada, rodagem, então a gente lembra do passado. Né? No passado se falava que uma empresa tem por finalidade maximizar seus lucros, né? Hoje se fala em otimização de lucros. Por quê? Porque a empresa, na atuação dela, ela precisa ter consciência de qual é o impacto dela no meio ambiente, qual é o impacto dela social, e o G, que é a tal da governança, né, que se fala muito. Para mim, a governança é a base, é a construção
que vai permitir com que essa empresa tenha ações e tenha práticas que enderecem temas ambientais e temas sociais. Então, tudo, para mim, começa com a governança. Então, hoje, não dá para você falar de atuação empresarial, de crescimento econômico, de ampliação de mercado, se você não tiver esta preocupação de mitigar o seu impacto, ou, mais do que mitigar, você gerar um impacto positivo, tanto para meio ambiente, né, como na parte social também. Então, acho que tem um outro ponto que é muito importante, que quando o ESG, que lá atrás falava sustentabilidade, todo mundo lembra de sustentabilidade? O termo ESG ele ganhou bastante notoriedade agora, na época da pandemia, né? Mas lá atrás, né? Sustentabilidade aqui, sustentabilidade ali, todo mundo. E quando isso começa como uma série de patrocínios. Eu vou patrocinar projeto social, eu vou patrocinar projeto ambiental, é patrocínio. Teve vida curta, por quê? Porque patrocínio é dinheiro e dinheiro é escasso, e está ficando cada vez mais escasso. Então, uma estratégia de ESG, para ser muito bem sucedida, ela tem que andar junto com o negócio. Ela tem que fazer parte da estratégia de negócio. Então, vou falar rapidamente do Grupo Carrefour Brasil. Um dos nossos pilares de ESG é o combate à fome e às desigualdades sociais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso evitar o desperdício de alimento. Eu preciso evitar que alimentos fiquem vencidos na gôndola e vão para o lixo ou vão para um descarte. Então, eu preciso ter toda uma estratégia. Eu tenho mais de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil. Então, imagina a força-tarefa para cuidar, para fazer o gerenciamento desse estoque, evitar que esse alimento fique vencido na gôndola e tenha que ser descartado, que eles tenham uma destinação social para evitar o desperdício alimentar. Então, isso está na minha estratégia de negócio. É um tema de ESG, é um projeto de ESG, mas ele me evita perdas. Ele me ajuda no gerenciamento de estoque. Então, é isso. Quando a gente tem uma estratégia de ESG bem sucedida, é uma estratégia que está conectada com o seu negócio. Ela faz parte, ela caminha junto. Então, o grande desafio hoje é você desenvolver uma estratégia de ESG que se imiscua na sua estratégia de negócios. Muito bom. Excelente. A pergunta foi sobre ir além, né? E eu vou voltar um pouquinho na minha própria história. Foi muito interessante, você falou de patrocínios, de patrocínio de projetos sociais, porque eu sou fruto de um projeto social. Eu cresci na periferia da cidade de Barueri, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo, patrocinada em uma ONG que era patrocinada por algumas dessas empresas, grandes empresas. E o que é importante para ir além, né? Porque aí hoje fecha o círculo, eu estou aqui conversando com um grupo de executivos sobre como ter práticas efetivas para ir além, deixar um legado em relação à responsabilidade social, responsabilidade corporativa, ESG, e a nomenclatura vai evoluir enquanto a gente estiver aqui. Ir além é importante conectar com o negócio. Eu adoro a atualização do termo, porque otimizar lucro, otimizar resultado, significa também fortalecer aquela economia para que eu tenha, para que meu negócio inserido ali tenha muito mais sucesso, muito mais resultado, muito mais possibilidade de crescimento. Então, eu preciso adicionar fermento nesse bolo. Mas é importante agora, e a gente está vivendo um momento de muita polarização de tudo, evitar os movimentos pendulares. Então, na pandemia, a gente viveu a primavera do ESG, da diversidade, dessas temáticas sociais, todo mundo fez um exame de consciência. E aí agora parece que a gente está vivendo o outro lado, né? O pêndulo mudou. E aí não vamos fazer mais. Eu recebo muita pergunta em relação à diversidade, mas em relação à temática como um todo, não dá mais para fazer, porque até tem alguns movimentos de regulação para não fazer. E aí, o case que você conta do Carrefour, ele é super amarrado, né? Essa é a importância. O que é relevante para o meu negócio? O que vai otimizar o meu negócio? E que também vai agregar para a comunidade em que eu estou inserida
para o ecossistema em que o meu negócio está inserido, para que eu não só vá sugar aquele ecossistema, e que vai, além de devolver, porque a empresa é uma empresa, não é uma ONG, além de devolver, vai otimizar os meus resultados, como evitar perdas, por exemplo. Então, criar ações que sejam perenes para a sua realidade, e não porque o Carrefour fez assim, Magalu fez de outro jeito, a XP fez de outro jeito, aí agora a XP parou de fazer, então o mercado financeiro vai parar, nem sei se parou, tá, gente? É um exemplo. Alguma empresa parou de fazer, todo mundo vai parar de fazer. É importante a gente se conscientizar de qual é o impacto para o nosso negócio. E sustentabilidade do negócio depende de ter um sistema de governança muito bem estabelecido, que eu concordo é a base, quando a gente fala de ESG, a gente tem que começar pela governança, embora o tema social é o tema que mais sensibiliza, o meio ambiente é o tema que mais ativistas e pessoas com dinheiro querem discutir e investir nisso, mas um negócio sem governança é um negócio que não existe. É basicamente uma ideia que está fadada a morrer em algum momento. Então, dentro dessa governança inicial, da sua governança estratégica, qual é o pilar dessas 3 letrinhas? Nem precisa ter as 3, gente. A gente fica tentando acertar todas as questões da prova. Que faz sentido para o seu negócio e que vai fechar esse ciclo para lá na frente, de repente, a gente está sentado em uma outra plateia e escutar que algum dos nossos projetos impactou a próxima geração de executivos. Então, evitar os movimentos pendulares, principalmente nesse momento que a gente está, para mim, é o ir além. Nossa, difícil falar agora, né? Mas eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, e aí vou trazer um pouco mais para a minha área de conforto. Eu acho que ir além, hoje, é a gente ter a capacidade de engajar os stakeholders nessa agenda, tá? Porque nós vivemos de algumas modas, né? Então, a Nilcena lembrou a sustentabilidade, o ESG, né? E agora a inteligência artificial generativa, e daqui a pouco virão outros temas, né? E eu vi quando começou o celular, então eu estou velha mesmo. E aí, como é que ir além, para mim, passa por perenidade dentro de uma estratégia de pessoas? Tá? Eu vou ser sempre uma defensora de que os valores e o que agrega para os negócios numa sociedade de vidro que nós estamos vivendo, né? Então, os movimentos pendulares ou esses radicalismos, é porque tudo está muito exponencial, tudo está muito exposto, desculpa. Então, quando você pensa na perspectiva do ESG, eu fico imaginando o seguinte: o que o meu cliente pensa disso? Quem é o meu cliente, primeiro? Quem é meu cliente? Eu conheço o meu cliente? A empresa, nós falávamos aqui sobre reputação, né? Eu já passei por vários negócios, e eu fico pensando assim, no final do dia, todos trabalhamos para um cliente. Porque se você não tem clientes, você não tem sustentabilidade de negócio. E como é que eu crio mecanismos de sustentabilidade ou de compromissos sociais com aqueles que são os clientes da minha marca? Então, eu acho que ir além, na primeira, o que me vem no primeiro momento nós, né, eu estou numa área de saúde, né? A área de saúde é uma área muito complexa, porque nós vivemos no mutualismo, né? Acho que, quer dizer, todos nós pagamos e dividimos a conta dos gastos ao final do mês. Esse é o mutualismo. Com o atuário não esteja por aí, porque não é minha área. Mas é exatamente isso. No final, quando eu penso em sustentabilidade na minha área, ou no engajamento, ou na governança, eu tenho que pensar no uso racional desses recursos. Não é? Eu tenho que pensar em evitar as fraudes, então eu tenho que ter uma governança bastante acurada para evitar que uma fraude desequilibre aquela carteira e aquele grupo e gere um reajuste
para além das possibilidades. Então, como é que eu faço isso? Tem pessoas e profissionais técnicos para isso. Mas como é que eu falo com o meu cliente sobre isso? Porque ele fala assim para mim, mas eu pago o plano de saúde há 20 anos e agora estão me negando tal exame, tal situação. Mas esse reajuste é um absurdo. Então, tem temas que é muito difícil engajar as pessoas. E nós estamos falando de governança, estamos falando de sustentabilidade a partir do envolvimento dos stakeholders. Quer ver outra situação que é, para mim, bastante emblemática em ir além? Que, pensando em stakeholders, no colaborador. Como é que eu falo de sustentabilidade, de propósito? Será que o meu colaborador se sente parte desse processo? E hoje, na minha visão de mundo, não tem nada que fique escondido. Então, acho que se eu consigo construir o engajamento e a participação do colaborador, das pessoas que constroem a minha marca, e consigo entregar, de alguma maneira, esse conceito para o meu cliente, não importa qual cliente, eu acho que a gente começa a sair do marketing. Me perdoe. Eu vi uma campanha, numa certa época, eu estava prestando uma consultoria para uma empresa e eles fizeram uma pesquisa da marca. Eu achei extraordinário, porque o resultado, assim, de uma maneira bem simples, era assim: todas as vezes tem a campanha publicitária. Então, estou com uma publicitária aqui do meu lado, estou me arriscando, mas tem uma campanha publicitária. O consumidor vê aquela campanha, ele se encanta, porque hoje, aliás, a criatividade é algo tocante. Só que quando ele vai até o estabelecimento e toma contato com a marca e a experiência dele não entrega aquilo que foi trazido na campanha, matou a marca, matou a ideia. Então, acho que uma das coisas que a gente ir além é transformar marketing, discursos, em percepção de valor. Tá? Se a gente não tomar esse conhecimento, né, e não ter esse posicionamento, eu acho que a gente vai desperdiçar muito. Foi falado aqui sobre patrocínio, né, de projetos sociais. Eu acho assim extraordinário. Eu acho que é obrigação de todos nós estarmos conectados com a sociedade onde nós vivemos e fazer o melhor para aqueles que precisam. Mas toda vez que eu via na área pública alguém trazer isso para mim, uma coisa, eu falava assim, então, mas caridade não é prática empresarial, me desculpe. Né? A gente precisa tomar um cuidado, porque isso também não é ir além na minha visão de mundo. O que precisa é ser de verdade, é ser real. Porque aquilo, hoje está muito fácil de se descobrir aquilo que não é real. Um colaborador, uma rede social, né? Eu lido com isso todos os dias, porque imagina 22 mil colaboradores em 20 hospitais, né? E a circulação de pessoas. A Neucina, 1000 lojas. Então, no final, se você não tem, de verdade, um pilar de seriedade, de compromisso, e que o colaborador, o prestador, experimente, eu acho que a gente não tem perenidade numa discussão de ESG para valer no Brasil. Né? Você pode ter aquela que a gente quer ver no like no Instagram, mas de verdade a gente não vai ter. Não, assina embaixo. Estava preocupada com o queijo. Aliás, antes de entrar para ter agência, na verdade, eu até tive muito cuidado. Eu estava falando isso até com a Neucina, porque o nosso foco é em comunicação estratégica. Então, também vai além do marketing. Não é sobre a gente criar uma campanha para as pessoas verem só.
Então, eu acho que isso tem tudo a ver também quando a gente fala de estratégia empresarial. A gente está criando uma estratégia, e isso casa muito com a visão do ESG, que é a visão bonita, né, da gente cumprir só uma tabela. A gente está fazendo e cumprindo aquilo justamente para a gente dizer, olha, a gente faz, tá? Ou, de fato, isso é uma prática, de fato, isso está sendo colocado em prática, assim como qualquer estratégia de marketing que você desenhar, ela não vai durar se chegar na experiência, a pessoa tiver uma experiência completamente diferente daquilo que foi oferecido, isso literalmente pode detonar a marca, detona a sua credibilidade. E assim, mais ainda, né, acho que em termos mais práticos, a pessoa nem volta a comprar, falando de produto, por exemplo, né, e eu falo muito sobre isso, que as pessoas, no final das contas, elas não compram um produto, elas compram a sua ideia, em primeiro lugar. Né? Então, elas ouvem falar, elas se conectam de alguma forma, porque a gente está falando de ser humano que se conecta com ideia, que se conecta com... Então, as pessoas compram a ideia, mas se na hora do produto a entrega não tiver a ver com essa ideia que você vendeu, isso não conecta. Isso não é diferente quando a gente pensa em estratégia empresarial. Quando a gente fala sobre o time estar comprado na ideia, né? Então não adianta a gente falar muito alguma coisa que é bonita para fora, mas dentro da própria empresa as pessoas não compraram essa ideia. E, aliás, como que as pessoas vão desenhar algo genuíno se elas não compraram essa ideia antes? Né? Então, acho que tem muita conexão. Então, tem vários pontos. Pode falar, Tem dois termos ótimos para isso: social washing e isso, exato. greenwashing. Total. Total. Você não é genuíno, é só propaganda. Total, exatamente. E do lado social, quando a gente fala de patrocínio, por exemplo, uma coisa que eu acredito muito é que uma coisa quando o patrocínio também é para as pessoas verem, a gente, inclusive, está deixando de mostrar que aquele movimento é uma potência. Então, a gente também enxergar os movimentos sociais como possibilidade de negócio, para a galera que está dentro desses movimentos sociais também se sentirem potentes a ponto de surgirem novos negócios desses lugares, desses movimentos que são sociais, mas eles são potência. Então, quando a Ana fala que ela é fruto de um projeto social que teve um investimento e hoje ela fala de negócio, as marcas e as empresas escolherem negócios que tenham fit com a empresa, então, que conectem de fato com o que a gente quer apresentar e que isso vai gerar uma continuidade, porque dali podem sair novos negócios, inclusive para a própria empresa. Então, a gente tem que ser muito estratégico nesse lado e pensar que o social é ir além. A minha sócia Carol Pfeiffer, né, que é a dona da Dinastia, que é fundadora da Dinastia, ela fala muito isso. Ela fala, tenha propósito, mas não abandone o caixa. Né? Que é uma coisa que, de fato, a gente tem que ter propósito porque ela é a base. A gente tem que se conectar com quem faz sentido pra gente. A gente fala isso em relação ao prédio. Todo mundo que entra aqui tem sinergia com os nossos negócios ou com alguma coisa que a gente construa. Não pode ser diferente nas empresas. Então, acho que tem muita sinergia, tudo que a gente vai falando aqui. Como que, pegando um gancho, né, só para trazer um dado para vocês também complementar, porque tem uma coisa também muito importante na parte de comunicação estratégica. A gente tem que saber analisar dado, né, porque é ir muito além e ir profundamente para a gente pegar os dados e a gente conseguir construir algo de valor ali. Então, tem uma empresa, que é a McKinsey & Company, que eles fizeram um estudo, né, que eles comprovaram que as empresas que elas focam em ter práticas reais de ESG, elas têm 2,6% ali, na verdade muito mais, né? A potência, elas se tornam marcas mais potentes e aumentam a produtividade. E a B3 trouxe um estudo também de que 87% das empresas que estão listadas na Bolsa, que focaram em ESG como uma prática real também, elas tiveram 11% de aumento na produtividade. Então, quando a gente fala em produtividade, a gente está falando de coisas que elas podem se tornar negócio. Então, se a gente também tem uma visão de que eu trabalhar ali a sustentabilidade, ela vai gerar um longo prazo para a empresa, eu estou sendo assertivo, isso vai além. Então, pensando nesses dados, como que a gente pode tentar trazer isso para as lideranças? Que eu acho que é um grande desafio, né? A gente fala das empresas, a gente fala como um todo, mas as lideranças, que são as cabeças que estão pensando, como que a gente pode trazer essa visão que isso é sistêmico, não adianta, e não é só sobre um setor, né? Então, a gente precisa ter esse educacional, que foi algo que você falou muito, né, Juliana? Então, se você quiser trazer um pouquinho da sua visão para as lideranças, como que a gente pode ter melhores líderes que olhem para isso como algo que é mais do que urgente, né? É necessário. Vou começar por mim agora, não tá justo, hein? Eu até vou retomar um assunto aqui que a Ana colocou. Nós viemos de um pós-pandemia, ou durante uma pandemia, com um movimento mais aberto à diversidade, aos temas, e estamos recrudescendo.
né? Nós estamos vendo agora, e aí também sem nenhuma conotação política, mas vindo do atual presidente americano, essa questão de terminar com cotas de raça, e diversidade dentro de algumas universidades. Eu acho que nós vamos ter que enfrentar essa realidade. E, assim, acho que uma liderança hoje, ela vai precisar se posicionar. E eu acho que está cada dia mais difícil as lideranças se posicionarem, mas eu acho que é necessário. Por quê? Porque, desde que o mundo é mundo, é horroroso o movimento pendular, mas ele existe. Vamos fazer se nós voltarmos na história, nós vamos identificar essas idas e vindas. Mas nós estamos no século XXI, né, gente? Nós estamos no século XXI, nós estamos vivendo uma sociedade muito alta, hiperconectada, nós vivemos uma sociedade... nós vivemos uma crise climática, por mais que alguns tenham o capricho de negar essas questões. E eu acho que uma liderança, hoje, ela precisa se posicionar e ela precisa ser formada a partir da diversidade da sociedade. Então, por mais que não tenham aí alguns posicionamentos de lideranças internacionais e alguns entendendo que essas são práticas nocivas à sociedade, né? Diversidade, cotas. E aí, já me posicionando, né, porque eu estou instigando o posicionamento, estou me posicionando. Eu acho de um atraso, mas de um atraso e de uma cegueira, de uma miopia imensa, porque a sociedade não mudou, a sociedade está aí. Nós temos brancos, negros, indígenas, nós temos um multiculturalismo imenso no nosso país, no mundo, nós temos refugiados desesperados, passando fome, nós temos... Então, é importante que a formação dos nossos líderes, e eu tenho isso muito como prática dentro da minha organização, né? Eu brinco que eu tenho cota de gênero para homens, né? A maior parte dos meus diretos são mulheres. E trabalho muito fortemente isso mesmo, para empoderamento feminino. Eu acho que... na minha cadeira está fácil, né? Acho que é na cadeira de todas nós aqui. Mas imagine uma analista, quando ela vai ser convidada a ser uma coordenadora, né? E ser gestora de... Então, essas qualidades, essas competências, elas vão continuar sendo necessárias. Então, as lideranças, elas precisam sair da bolha do WhatsApp, a bolha do Instagram, a bolha, e andar na rua, e sair dos seus escritórios chiques e andar pelo Brasil afora. Nós estamos no metro quadrado dos mais caros e importantes do país, aqui, eu diria. Isso não é o Brasil, minha gente. Né? O Brasil é muito diferente disso aqui, dessas pessoas. Então, as lideranças, elas precisam estar conectadas com seus clientes. E o meu cliente, né? Eu sou de uma empresa de saúde suplementar, eu tenho clientes que utilizam os hospitais AAA de São Paulo, mas eu tenho clientes que utilizam hospitais da Baixada Fluminense, da periferia do estado do Ceará. E eu preciso ter competência, comprometimento e capacidade de ser uma empresa que dialoga com todos esses públicos. E eu tenho questões, hoje, né, das questões dos transgêneros, por exemplo, que é uma dificuldade para lidar. Então, eu não tenho tempo para perder com slogans de Instagram. Eu tenho que preparar meu médico para atender esse paciente no hospital que eu sou dona. Então, acho que um pouco da minha fala aqui é isso. Acho que a gente, pensando como liderança, a gente não dá... na minha opinião, quem se resolve a ser gestor, ser líder, tem que ter opinião.
estou dizendo que tenha opinião unânime, não, tenha qualquer um, mas se posicione e tenha consciência que está numa sociedade diversa. Né? Eu acho que é isso. Saia da bolha, né? Esse é o recado. Muito bom. Ana? Eu vou complementar, assim, concordo com tudo. Vou acrescentar algumas coisas. Eu tenho bastante cuidado com qual que é o papel da liderança. Eu vou acrescentar uma pergunta: que liderança é essa? Porque essa liderança é a alta liderança, é a liderança executiva da empresa. Porque a nossa tendência é falar assim, a gente veio aqui no clube e discutiu, e a gente ouviu as meninas falando, e olha, tem que fazer, viu? Tem que fazer. E transferir essa execução para a média liderança, que está executando o teu negócio, que está fazendo a gestão do seu PNL, a gestão do seu time, que está querendo avançar na carreira assim como você já avançou, que está querendo criar prosperidade para a família. E aí você convida essa pessoa, que não necessariamente tem um bloqueio, um viés, uma opinião contrária, mas você diz para ela que também é meta dela ter um time diverso, ter práticas de sustentabilidade, ter práticas de SD, estudar sobre SD, estudar sobre inovação, e você volta para sua cadeira de couro na tua sala. Então, assim, quando eu falo de criar times de alta performance, é porque cada pessoa precisa ocupar o seu lugar de liderança. E dentro da sua esfera de liderança, até onde o seu chapéu alcança, como dizia minha avó, sim, você tem uma responsabilidade sobre as práticas ESG da empresa, sobre as práticas de direitos humanos, fazer a gestão sustentável desse negócio. Quando eu falo de sustentável, é da perspectiva de lucro, envolve você conhecer sobre essas práticas. Mas quem decide se uma empresa vai ter práticas de sustentabilidade, responsabilidade corporativa ou não, é o seu comitê executivo. Não adianta eu pedir isso para minha média gerência. E aí, é importante a gente fazer a reflexão, eu convido vocês a fazerem a reflexão aqui, que eu não tenho nem essa opção, né, gente? Sou mulher negra com deficiência, eu já vim, eu convido vocês a fazerem a reflexão, não precisa levantar a mão, não é para ninguém se expor. Quando a gente fala de diversidade, por exemplo, e fala que é importante, é o certo a se fazer, porque eu mais escuto, a gente tem que fazer diversidade, porque é o certo a se fazer. Vocês não levantem a mão. Vocês acreditam realmente que é o certo a se fazer? Se sim, legal. É fácil de fazer? É um baita inconveniente de se fazer. Não estava sendo feito. Até menos de 8 anos atrás. Práticas que realmente estão até hoje em algumas empresas, não estava sendo feito. E agora que começou a ser feito de uma maneira mais estrutural, a gente está colhendo alguns frutos de relações cheias de fricção, de pessoas que acessaram posições no mundo corporativo sem conhecer os códigos do mundo corporativo. Por quê? Eu não sei como. Agora eu levantei a mão. Na casa de vocês, era trabalho ou era serviço? Levanta a mão quem era trabalho. Os pais de vocês falavam, vou para o trabalho. Na minha casa era serviço. Eu vinha ao mundo para servir. Eu escutei que todas as minhas ancestrais e eu, então, estava destinada a servir. Isso pode parecer muito sutil, pode parecer uma bobagem. Isso é um código do mundo corporativo. Uma criança que escutou o pai falando que ia para uma reunião, sabe o que é uma reunião. Quem escutou o pai falando que ia para a oficina, que ia fazer um bico, entende que serviço é um bico. Percebem as diferenças? Por que as relações, quando a gente fala de diversidade, estão tão friccionadas? Por conta desse tipo de ausência de repertório
E ainda a gente está falando de uma baixíssima representatividade da população do Brasil dentro das grandes corporações. A outra reflexão que eu queria convidar é, em um país de maioria negra, de maioria de mulheres, e com grande parte da sua população nas periferias, a gente vai escolher incluir, a gente vai escolher excluir, aliás, ao invés do capitalismo. A gente vai escolher ser racista ao invés de ser capitalista. Se a gente está falando que a gente tem que otimizar o lucro, todo mundo aqui tem um negócio. Todo mundo aqui quer que o seu negócio dê certo. Toda vez que vocês deixam de intencionalmente, porque se não tem intenção de incluir, já está excluindo, tá? Então, todas as vezes que vocês deixam de intencionalmente incluir, a gente escolhe a exclusão ao invés do capitalismo. Não é racional. Não faz sentido. Então, independente de ser a coisa certa, os valores, que é o chamado que a maioria dos ativistas de diversidade ou de direitos humanos fazem, eu também faço esse chamado. É sim a coisa certa. Não estou negando isso. Mas eu queria convidar vocês a fazerem a reflexão sobre o capitalismo num país como o Brasil. Talvez na Suíça a gente não precisasse ter essa conversa, mas na composição demográfica do nosso país, a gente precisa. Ui, difícil falar depois de vocês. Mas eu concordo, eu vou pegar um gancho com o que você acabou de falar. Gente, falar disso de ESG, né, de promover isso dentro do varejo, é quase um pleonasmo. Porque o varejo faz o quê? Vende. Né? Eu tenho 2 milhões de pessoas passando pelas lojas todos os dias, 60 milhões no mês. Eu quero que esse bolo aumente, eu quero mais pessoas consumindo, ou com poder aquisitivo para consumir. A gente estava conversando aqui antes, alinhando o painel, e um dos problemas que eu até comentei com elas é que um dos problemas que hoje preocupa o varejo é o nível de endividamento da população brasileira, com outras coisas aí que eu não vou ficar citando aqui, porque não quero criar polêmica, mas outras formas de divertimento aí, que estão bastante populares. Né? Isso tem desviado o dinheiro do básico ali. Então, falar de sustentabilidade, de ESG, neste negócio, é meio que, talvez, como na saúde, né? Uma razão de ser. Né? Eu costumo dizer, e gostei muito do que você falou do negócio do servir e do voo para o trabalho, porque eu vim de uma cidade pequena, que, aliás, a minha cidade tem 50 mil habitantes, o Carrefour tem 130 mil colaboradores no Brasil. Né? E meu pai era açougueiro, então meu pai ia para o serviço também. Eu costumo dizer que você começa a fazer o ESG com uma pequena coisa no seu dia a dia, para falar dessa liderança que está estressada, que está cheia de meta, com respeito. Com respeito. E sim, quem vai determinar se aquela empresa vai ter ou não uma atuação em ESG é sim o comitê executivo. Então, eu estou no Carrefour há 5 meses e já tive o meu momento tocha humana a respeito disso. Por quê? Teve uma reunião dessas com as lideranças, 200 líderes da empresa global, mais o CEO global, para falar de resultados, agora, faz 1 mês e meio. Falar de resultados, o que foi, o que não foi, tarará. E aí abre para a pergunta. Eu falei, agora, tocha humana, acabei de chegar, cuido da agenda de ESG no Brasil, que é um país que tem as características que você bem acabou de colocar. Vai ter uma COP30 em novembro. Aí ele abre, o CEO Global abre para perguntas, aí as pessoas perguntam lá, quem está na França, está na Itália, que isso, que aquilo, eu levanto a mãozinha. Eu falei, agora eu vou continuar aqui ou eu vou perder o emprego. Levanto minha mãozinha e pergunto assim, falei o seguinte, olha, queria saber do senhor qual é a sua visão sobre a agenda de ESG atualmente, uma vez que a gente tem visto muitos retrocessos, né, vindo inclusive de alguns países. Então, queria saber aqui no grupo qual que é, né? Vai ter, com outras palavras, né, gente? Mas assim, vai parar ou vai continuar, né? E porque eu queria que ele falasse, sabe lá Deus o que ele ia falar, também para mandar um recado para a liderança da qual faço parte, né?
E aí, infelizmente, ele falou, não, a gente vai continuar, isso não tem retrocesso para o grupo, enfim, é uma empresa francesa, vocês sabem que a gente aqui... Então, reforçou a importância da agenda, né? Então, também com essas... Você, numa posição de liderança, eu faço parte do comitê executivo da companhia, eu precisava me posicionar. Eu estou no Brasil, eu estou chegando agora, eu estou vendo um monte de retrocesso acontecer. Infelizmente, em 2025, eu ainda tenho que ficar falando de mulher em posição de liderança, eu tenho que ficar falando de raça. Gente, 59,7% dos 130 mil colaboradores do Carrefour se declaram pretos e pretas. Como é que eu não vou incentivar essa liderança, esse crescimento dentro? E é o quê? Um reflexo da sociedade brasileira. Aí todo mundo no varejo fala que tem dificuldade para contratar. Estou contratando gente do Bolsa Família. Fiz um convênio com o governo. Sabe quantas pessoas a gente contratou? 94 mil. E sabe que o turnover dessa população é 10% inferior do que a outra população? 10% inferior o turnover, gente. Enfim. Eu acho que é por aí, com posicionamento. E é a base, né? Eu acho que para a gente ir finalizando, acho que isso daria tanta pauta para a gente, ficaria horas aqui conversando sobre isso, mas eu acho que tem muito a ver com essa base. Quando você fala que é sair da bolha, tem uma observação muito legal que, até quando eu comecei a criar empresa, né, ser empreendedor, porque a gente já é intraempreendedor, né? A gente já vai empreendendo em todos os lugares que a gente passa a gente deixa um pouquinho do nosso legado ali. Mas quando eu comecei a empreender, eu falei, nossa, por que eu vim direto para o mercado do marketing e tal? Por que eu não fiz logo marketing? Eu falei, não, entendi. Porque, na verdade, o jornalismo, às vezes eu ia para a rua, quando era estagiária, e entrevistava 20 pessoas por dia. O que é 20 pessoas por dia? Não era todo mundo igual, não foi criado todo mundo no mesmo lugar, não tinha a mesma condição social, e entre outras várias questões. Então, isso me ensinou a exercitar o meu olhar, né, como eu percebia que existiam muitas pessoas diversas num sentido de realidades. Eu acho que vai muito além, é a realidade, e isso faz a gente entender cliente, no final das contas, isso faz a gente entender time, né, porque eu colocava o meu time para eles conversarem entre os setores, eu tinha uma reunião para alinhamento da estratégia como um todo. Então eu sentava toda segunda-feira e falava, eu quero alguém da produção, eu quero alguém de rede social, a estratégia é essa. Vocês têm algum ponto para a gente debater, para a gente ir além? Então, mas isso por quê? Justamente por esse exercício de olhar, porque a pessoa da produção não vai olhar como alguém de rede social, que não vai olhar como alguém do marketing, que não vai olhar, e por aí vai. Então, eu acho que o exercício das lideranças, ela é uma... Claro, isso daí a gente tem como uma base educacional mesmo, porque a gente não é ensinado, por exemplo, nas escolas sobre educação financeira. E aí, quando a gente fala sobre endividamento, é uma coisa que está extremamente enraizada. Então, não dá para a gente olhar para a ESG como uma coisa bonita, né? Que é uma coisa só para as pessoas verem. É impossível. A gente precisa, de fato, eu acho que convidar as pessoas para a ação no sentido de gerar longo prazo para as empresas. Então, agora, só para finalizar, e acho que uma palavra, se não for muito difícil, porque tem muitas palavras, o que para vocês, em relação a ESG, significa, de fato, legado? Transformar. Para mim, não é uma palavra, mas o legado da agenda ESG no Brasil é o Brasil estar no centro das suas próprias discussões. Está no centro das discussões do mundo inteiro, e a gente não fala do nosso próprio país aqui e deixa as pessoas falarem por nós. Para mim é crescimento. Muito bom. Gente, uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas.